E aí, pessoal, tô fazendo esse videozinho porque eu queria falar sobre a estreia de Demon Slayer Castelo Infinito no cinema. Eu estava lá no primeiro dia, na estreia, tinha que ver isso de cara, e eu vou falar um pouco de minhas impressões sobre o que eu achei do filme. E de cara eu já queria falar, a primeira conclusão que eu cheguei é que eu não consigo mais aguentar ver um filme inteiro no cinema, porque a minha bexiga de quadragenário, a bexiga de alguém que já tem 40 a mais, não suporta ficar tanto tempo sem ir ao banheiro. Então, essa é a primeira conclusão que eu cheguei. E chegou no final do filme, eu já estava com a bexiga apertadíssima e eu torcendo para que o filme acabasse, para eu ir logo ao banheiro. Então, acho que isso estragou um pouco a minha experiência. Será que eu fui um pouco radical nas minhas conclusões? Vamos ver. Porque, aliás, eu acabei de ver, as críticas estão super positivas no Rotten Tomatoes. A avaliação da crítica já começou com 95%. Uma ótima nota, né? Da crítica já para um filme na estreia. 95% é bastante coisa. Mas vamos lá falar sobre o que realmente eu achei do filme. O começo já foi com bastante clímax, né? Começando com a luta da Shinobu contra o Douma. E que luta espetacular que foi essa. Foi uma luta espetacular, eu adorei. Porque além de ter sido muito bem feita, né? Muito animada, teve momentos assim de tensão. Eu tava super na expectativa para ver o que ia acontecer nessa luta. E eu gostei de como foi conduzido a história da Shinobu, né? Porque a Shinobu ela sempre foi uma menina baixinha, com as mãos pequenas, né? Fraca fisicamente. Então durante toda a vida a Shinobu ela teve que contrabalancear essas fraquezas de uma outra forma. E por isso que ela aperfeiçoou a sua arte do veneno. Porque embora ela não tivesse força para decapitar o Oni, ela poderia, com o veneno, enfraquecer, ou às vezes até eliminar o Oni direto com o veneno, e depois de enfraquecida ela já poderia ir lá e decapitar o inimigo. Então ela age assim como um verdadeiro inseto peçonhento de naturezas, né? Como a gente tem vários exemplos, de um inseto que vai lá, pica a presa, que inicialmente ele não tem capacidade de matar, de presa, ele vai lá e envenena, espera ela desfalecer, e aí vai lá e se alimenta daquela presa já envenenada. Então é mais ou menos isso que o conceito, né, da Hashira do inseto, da Shinobu. No entanto, nem esses venenos poderosos dela foram capazes de combater o Doma, né? Porque o Doma é um Oni Lua Superior nível 2, então é um nível altíssimo. Nenhum veneno ali que ela tivesse seria efetivo contra o Doma, isso já era óbvio, né? E o Doma ali, ele parecia se divertir naquela luta, ele não parecia não estar lutando a sério, ele parece às vezes que tem uma pena do adversário, que não quer eliminar, ele quer ver o adversário se esforçar, e ele gosta do adversário que se esforça, então ele vai testando, né, os limites daquele adversário, entendeu? E ele reconhece isso, porque a Shinobu ela transformou suas fraquezas em potencialidade. Embora ela não tivesse força física para lidar com o Oni, a gente viu que ela é extremamente veloz. Essa faceta dela a gente ainda não tinha visto tão claramente como foi nessa luta. Então ela aproveitou que ela tem um corpinho pequeno, né? E treinou nisso, se tornando uma Hashira muito veloz. No final ela pegou uma velocidade ali que ela atingiu o Doma de várias formas. E ela ainda conseguiu elogios do Doma, né? Caraca, que Hashira veloz, eu acho que eu nunca enfrentei um inimigo tão veloz quanto ela. Então, pra ela conseguir elogios assim de um Lua Superior nível 2, é porque ela realmente ela é muito fodoca, entendeu? Mas ainda assim, nem tudo isso foi suficiente pra lidar com um inimigo tão poderoso quanto o Doma. E é uma pena ela ter enfrentado sozinha um Lua Superior nível 2. Você tá vendo ali que a maioria dos Hashiras estão em dupla, né? Então, um ali ajudando o outro e tal, mas ela já foi sozinha de cara ali, então o negócio ia ficar muito difícil pra ela. Então, embora eu não tenha assistido o mangá, embora eu não tenha lido o mangá, eu não sei exatamente o que acontece, apesar de ter pego alguns spoilers na internet, que é inevitável, eu não sei exatamente o que acontece, mas assim, já de cara, eu já vi que aquilo ia dar ruim. Ela lutando sozinha contra o cara poderoso daquele, ela, né, ela é fraca fisicamente e tal, então eu já vi que ia dar ruim, e deu. Ela realmente padeceu diante daquele Oni temível, poderoso. E ainda assim, pra mim, essa foi a melhor luta do filme. Pra mim foi o grande destaque. E foi o ponto alto do filme. Essa luta, assim, pra mim, me deixou ali, eletrizado ali na cadeira do cinema, querendo saber o resultado. Shinobu grandona. E também gostei do Doma, né? Ele traz ali uma reflexão e tal sobre religiões, sobre deuses. Ele dizendo que as pessoas fracas precisam se apegar a religiões e deuses para confortar suas fraquezas. E ele não tá de todo errado, não. É exatamente isso que acontece, né? O humano, na verdade, é um ser muito frágil e precisa se apegar a algo superior para ter forças, para ter fé, para seguir em frente na vida, que também a vida é difícil, né? Então ele precisa pegar alguma coisa, alguma força para aguentar o rojão que é a vida, entendeu? E ele fala, e traz um pouco dessa discussão, eu achei isso muito interessante, é algo para se refletir, né? É um vilão muito interessante, o Dom. Então eu gostei muito também dessa reflexão espiritual, até filosófica, né? Sobre, acho que a fraqueza humana e a sua forma de se relacionar com Deus, com a religião, é muito legal, é algo para se prestar atenção e pensar sobre. Já na luta do Zenitsu contra o Kaigaku, cara, o que foi aquilo ali? Sabe? Eu fiquei me questionando, gente, é o Zenitsu que tá muito forte? Ou esse Kaigaku que é muito fraco? Porque assim, o Zenitsu, ele o tempo todo tava segurando no final da luta, no final assim, da luta, que durou muito pouco. Ele resolveu se soltar, quando ele se soltou, ele eliminou de cara um Lua Superior nível 6. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui? Um Lua Superior
um Lua Superior nível 6, do nível do Gyutaro e da Daki, que deram um trabalho do caramba, fizeram uma luta extremamente fodástica. O cara chegar ali e perder dessa forma. Aí eu falei, gente, só... ou o Muzan surtou na hora que escolheu que esse cara seria um Lua Superior, ou o Zenitsu que tá imbatível, né? Então eu fiquei nesse questionamento ali, o que tá rolando? O que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo aqui? Então assim, foi uma luta assim, cara, que não teve tanta emoção assim, sabe? Porque foi muito rápido, resolveu muito rápido, o inimigo já, de cara assim, já foi derrotado. Mas também é um exemplo, assim, claro, de mais um inimigo que é arrogante e que perde pra sua arrogância, né? Quanto mais arrogante, mais o inimigo ignora as potencialidades, a força do seu adversário, e ele perdeu justamente pra isso. Ele passou a vida toda menosprezando o Zenitsu, né? Ele jamais poderia imaginar que um babaca, um idiotinha como o Zenitsu, né? Como ele se mostrou a vida toda, seria capaz de vencer, e venceu. Porque ele era tão arrogante que ele não conseguiu adquirir o poder básico, que era a primeira forma do raio. Ele não conseguiu o básico, né? Então, também acho que foi e serviu para ilustrar como que a arrogância das pessoas faz com que elas padeçam muito fácil. Talvez tenha sido essa a intenção do autor. Já a luta do Gyu e Tanjiro contra a casa, realmente foi um lutaço, né? Não há o questionar, gráficos impecáveis, movimentos maravilhosos. Mas eu creio que terminou arrastada. Ela ali pecou pelo excesso. Foi uma luta que durou demais e era luta misturada com flashback, volta pro flashback, vai pra luta, vai pra luta. Eu acho que esse ritmo de flashback, luta, é cansativo, né? Eu acho que faltaria uma estratégia ali faltou uma estratégia de forma que transformasse essa luta como algo assim que prendesse mesmo a atenção do telespectador. Pra mim foi difícil prender a atenção justamente por causa disso. O ritmo acho que foi cansativo. Então toda hora um flashback, voltando depois da luta, o flashback acho que cortava o clímax da coisa. E o flashback, de certa forma, sim, é importante pra dar drama, pra dar base. Foi importante pra entender da onde vinha aquela força impressionante da casa, né? Da onde ele tirava tanta força pra conseguir continuar lutando, mesmo sem cabeça, entendeu? Era importante entender isso através do flashback, mas eu acho que a forma como foi colocada, acho que não foi legal. E acho que virou um pouco Dragon Ball, né? Acho que o autor forçou um pouco a barra, porque é contado, a gente sabe que é a regra básica do Jashiras, depois que corta o pescoço do Oni, ele já morre. E ali teve uma forçada de roteiro pra uma casa continuar, sabe? Eu cortava a cabeça, ele pegava com a mão, aí cortava a cabeça e ainda continuava vivo, mesmo sem a cabeça. Foi uma coisa bem Dragon Ball, assim, né? Eu acho que isso também foi cansativo, sabe? A gente achava que ia lá. Isso é muito Dragon Ball. É uma estratégia muito Dragon Ball. Quando a gente achava que o inimigo tava lá, virava pedaço, ele via, se aglomerava os pedacinhos de novo, crescia o inimigo. Sabe? Não termina, não tem fim. Isso vai ficando cansativo, a narrativa cansativa. Mas eu acho que essa estratégia do autor cansativa é porque ele queria mostrar que o Akasa, ele tinha uma vontade de continuar vivendo muito grande. Foi pra mostrar que se o Akasa quisesse, ele poderia continuar lutando, mesmo sem cabeça. É pra mostrar o poder do Akasa, o nível de poder dele, né? E mantendo aquele espírito de luta perseverante de ir até o fim, né? E o flashback reforçou da onde que veio esse espírito de luta, de sobrevivência do Akasa, né? Porque ele foi uma pessoa que passou por muitas frustrações na vida, de perdendo pessoas queridas. Ele queria ficar forte pra salvar essas pessoas queridas e no final ele não conseguia manter esse objetivo de vida, porque as pessoas simplesmente iam por algo que ele considerava fraco, era fraqueza, que era doença ou envenenamento. Só pessoas fracas morrem por doença, só pessoas fracas morrem por envenenamento. Então ele, na forma de Oni, ele tinha pavor dessa fraqueza humana. Na forma de Oni, ele fez questão de apagar isso da memória, esquecer. Porque se ele continuasse lembrando dessas pessoas queridas, isso seria uma fraqueza dele, né? Então ele apagou. Isso acontece com muita gente também na vida real. Quando a gente passa por traumas, a gente quer apagar aquilo da nossa memória, bloqueia aquilo da nossa memória pra gente esquecer e não lembrar desses traumas, porque aquilo transforma isso numa fraqueza muito grande pra gente. E esses traumas, quando eles vêm à tona novamente, a gente fica num momento de fragilidade muito grande. Então qualquer coisa pode derrubar a gente. Então foi mais ou menos o que aconteceu com a casa. Ele durante a vida toda, ele quis ficar muito forte. E pra isso, pegou um espírito de luta também, de sobrevivência muito forte, pra salvar as pessoas queridas. E no final das contas, tudo isso não adiantava nada. Porque ele podia ficar forte quanto fosse, essas pessoas poderiam ir embora de outra forma, né? Como uma doença ou um envenenamento, e que ele não tinha controle sobre isso. Então por isso ele é um inimigo formidável, muito forte, porque ele foi treinado pra resistência, pra sobreviver. Pra ter um espírito de luta imbatível. Mesmo sem cabeça, o cara tava lá lutando. Mas, ao mesmo tempo, ele tá lutando para quê? Por quê? Né? Por quê? Se sempre o objetivo de vida dele foi lutar por pessoas que ele amava, pra proteger essas pessoas, e agora? Qual o sentido que tinha se ele não tinha ninguém pra proteger? Por quem que ele iria lutar? Então, durante essa luta, o Tanjiro, né, ele conversando com o Tanjiro e tal, ele se lembrou disso. Essas memórias vieram autonomamente das pessoas queridas que ele perdeu. Perdeu, tá perdido. Então não tinha mais sentido ele continuar sobrevivendo, lutando, porque aquelas pessoas por quem ele queria ser forte já foram embora. Ele se lembrou disso. Só após ele ter se lembrado disso, cara, não faz mais sentido estar aqui. Então eu vou me entregar. Porque eu quero ir embora e quero ter a possibilidade de encontrar essas pessoas num outro plano. E foi aí que ele decidiu perder. Ele perdeu por conta própria. Ele quis perder, depois que ele se lembrou de que não tinha mais sentido a vida dele, como o Oni também. Né?
E isso foi bonito, isso é legal, eu gostei disso. Mas, mais uma vez, a forma como isso foi conduzida no roteiro ali, acho que não ficou legal, ficou maçante, ficou cansativo. Eu podia ter feito isso de uma outra forma, entendeu? Os produtores. E aí no final, quando ele percebe isso, ele perdeu todo o apego pela vida, pelo espírito de luta e se entregou. Isso me lembrou muito outra situação parecida, que foi a luta do Sasori contra a Chiyo e a Sakura, em Naruto. O Sasori tava lá lutando e tal, papapá, toda hora elas iam, superavam ele de alguma forma, e no final da luta ele meio que já cansou, sabe? Ele percebeu que não fazia mais sentido estar naquela luta, aí meio que se entregou. Mesmo a Chiyo dizendo que ele poderia ter desviado, não desviou, mas ele percebeu que teve uma derrota moral ali, a mesma coisa pro Akaza. Percebeu ali que todo tempo ele estava sendo superado. Ele poderia continuar lutando, poderia, mas ele já tinha sido superado. E a casa também fala assim, cara, você já foi superado, por que você tá tentando aqui? O cara ele te superou, cortou sua cabeça e tal. Por que você tá insistindo? Então foram derrotas morais. Porque os inimigos, de toda forma que estavam sobrepujando eles, né? Tanto o Sasori quanto a casa, o inimigo estava todo o tempo conseguindo sobrepujar. Eles poderiam continuar lutando, poderiam, mas já não fazia sentido mais aquilo ali. Aí eles decidem se entregar, tá bom, vai, me mata. Ele se entrega e vamos acabar isso que já perdeu o sentido. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com esses dois personagens, que eu fui de cara, já fiz esse paralelo, caramba, que é muito parecida a situação, foi exatamente ali, o Gyo e o Tanjiro como Sakura e Chiyo, e o Akaza ali como Sasori. E essa luta do Tanjiro também foi importante, né, pra ele, foi super importante pra ele descobrir uma nova forma de lutar, né, que é apagar o espírito de luta dele, porque ele apagando esse espírito de luta, ele consegue se aproximar mais de inimigos que captam o espírito de luta, então ele luta ali na plenitude, pleno. Eu estou aqui, vou cortar a cabeça desse cara, mas eu não vou mostrar isso, não vou mostrar essa intenção. E essa luta, essa plenitude faz com que a pessoa siga lutando, mas sem aquela ansiedade, sem aquele nervosismo, vai todo pleno. Então isso dá mais força na hora de encarar os inimigos. Então eu acho que isso vai ser importante para a próxima luta dele. Eu nem sei qual, porque ainda não li o mangá e faço questão de não ler para não estragar minha experiência assistindo o anime. Mas ou vai ser com o Kokushibo, ou vai ser com o próprio Muzan, então eu acho que isso vai ser importante na luta contra esses inimigos. Da mesma forma que a luta do Akaza com o Rengoku, ele observando, foi importante, né? Pra ele poder vencer o Akaza agora. Ele tá sempre linkando, fazendo link de uma luta com outra, ele pegou de experiência na luta, ele tá trazendo pra próxima. Ele é um cara inteligente, o Tanjiro, né? Ele raciocina muito, ele pensa muito, além de ser muito forte. Então isso faz dele muito, muito forte. Porque ele não tá ali só lutando e vai, cara. Ele tá refletindo sobre as experiências que ele passou e tá trazendo pra situação do momento. Então ele também é forte por causa disso. Então essa própria luta final ali, acho que estragou um pouco o ritmo da coisa, né? A própria luta do Zenitsu contra o Kagaku também não foi tão empolgante assim e tal. A narrativa da última luta também teve, eu acho que prejudicou esse momento de clímax e tal, ficou cansativo. Então por isso, eu acho que se eu fosse dar uma nota pro filme, eu daria entre 7,5, 7. Tá? Acho que estaria por aí. Talvez, é isso que eu tô falando. No final do filme eu já estava lá na cadeira congelando, eu tava assim, encolhido, porque, cara, tá muito frio, tava passando muito frio no cinema. Tava muito frio, eu tava apertado pra ir ao banheiro, meus canais urinários estavam assim, ó. Eu não tava mais suportando ficar naquela cadeira. Eu falei, termina logo, porque eu não quero perder nenhum segundo do filme, mas também eu não aguento mais ficar aqui. Eu tava lá com frio, com vontade de urinar. Então, eu não sei se eu já estava com muita má vontade de apreciar a luta, sabe? Eu não sei se isso interferiu na minha experiência, na minha nota. Mas a percepção que eu tenho do momento é essa. Não sei se foi essas influências externas da hora ali que influenciaram a minha nota. A nota da crítica no Rotten Tomatoes, como eu falei, tá alta, 95%. Vamos ver se vai se manter. Mas a princípio, a minha nota eu acho que seria essa aí, 7,5. Daria um 7,5, vai, 7,5, tá bom, né? E eu também já tinha até falado aqui, trouxe um post falando que a Sony tinha expectativas para trazer o Demon Slayer, o filme Demon Slayer, pra concorrer ao Oscar de melhor filme de animação. Assistindo agora, sei lá, eu acho que, não sei, falta um pouco assim da magia, né, do filme pra criança de animação. Os filmes de animação que ganham são assim filmes muito bonitos e tal, que leves, light, tem uma magia assim da infância e tal. Esse filme é bonito, é bem feito, é bem produzido, tem drama, mas eu acho que falta essa coisa pegada mais infantil, sabe? Até porque o filme também é muito violento, tem muitas cenas de violência, isso pesa. Eu não sei se seria o suficiente pra concorrer ao Oscar, vamos ver. Eu torço pra que sim, claro, que eu sou fã da franquia, gosto muito, torço, vamos ver. Mas eu acho que falta a magia de um filme infantil, peca é pesado, né, com cenas de violência, vamos ver. Tanto é que o filme aqui no Brasil só foi permitido para menores de 18 anos. Então isso aí eu acho que prejudica um pouco a corrida de um filme de animação, né, que geralmente é mais voltado para o público infantil. A academia pode ter algum preconceito com relação a isso, vamos aguardar. Mas é isso, galera, é isso que eu tinha para falar do filme. No geral, acho que uma nota 7,5 é uma nota boa, curti.
Shinobu maravilhosa, foi de longe a minha luta preferida. Doma também meu vilão favorito do filme, incrível. A casa também, ele é fodoca, mas a história de vida dele é incrível. Mas agora vocês, conta aí o que vocês acharam do filme, se vocês darem uma nota maior, melhor. Será que eu fui muito rigoroso na minha nota? Né? Vocês acham que é um filme pra concorrer ao Oscar? O que vocês estão pensando? Já assistiram? O que acharam? Qual foi a sua luta favorita? Digam aí. Vamos conversar sobre. E é sobre isso. Tá bom, galera? Um beijo aí pra quem assistiu esse vídeo, teve a paciência pra assistir mais um vídeo longo meu até o final, tá bom? E até o próximo. Beijo, valeu aí.